Eu enterrei o corpo do meu irmão no jardim da nossa casa de infância em Alfama, e o cheiro de terra molhada ainda me acorda à noite. Ele me chamou de parasita, de verme que devorava a família, e me atirou para a rua como se eu fosse lixo, mas eu juro que o ódio que cresceu em mim foi mais puro que o vinho do Douro. E agora, enquanto o mundo aplaude a sua redenção, fabricada em entrevistas falsas, eu sorrio nas sombras, porque a verdadeira história, a minha, está prestes a sangrar tinta fresca nas páginas que ele tanto teme. O sol de Lisboa batia impiedoso naquela tarde de verão, o tipo de calor que gruda a camisa na pele como uma segunda camada de vergonha. Eu estava de joelhos no chão de azulejos rachados da cozinha da nossa casa em Alfama, as mãos tremendo enquanto tentava juntar os cacos de um copo que eu mesmo havia quebrado na fúria da noite anterior. O vinho tinto escorria pelos meus dedos, misturando-se ao suor e às lágrimas que eu odiava derramar. Aos 28 anos, eu era um homem quebrado, um filho pródigo que nunca havia saído de casa, mas que agora se afogava no próprio veneno. O meu nome é João Mendes, e naquela altura, eu era o fantasma que assombrava os sonhos da minha família. A casa era um labirinto de memórias podres, paredes caiadas de branco que escondiam infiltrações de umidade, como as mentiras que o meu irmão mais velho, Rui, contava para se sentir superior. Ele tinha 35 anos, casado com a herdeira de uma cadeia de pastelarias no Chiado, e dirigia um Peugeot reluzente que ele limpava obsessivamente todas as manhãs. Rui era o herói da família, o que estudara na Universidade de Coimbra, o que trouxera o primeiro salário gordo para casa quando o nosso pai, um pescador do Tejo envelhecido pelo sal e pelo rum, começara a tossir sangue. Eu era o fracasso, o que largara a escola aos 16 para ajudar, o que na verdade significava beber e sonhar com uma vida que nunca chegaria. Naquela manhã, a nossa mãe, Dona Maria, havia-me encontrado desmaiado no sofá, com uma garrafa vazia de gin ao lado. Os seus olhos, outrora cheios de doçura como os pastéis de nata que ela fazia aos domingos, agora carregavam uma fadiga profunda, uma resignação que doía mais que qualquer soco. João, meu filho, quando é que vais parar com isto? Murmurou ela, limpando o vômito do meu queixo com um pano úmido. Eu quis responder, quis jurar que era a última vez, mas as palavras saíram como um gorgolejo rouco, e ela só abanou a cabeça, virando-se para preparar o café forte que Rui bebia antes de sair para o escritório. Rui chegou à hora do almoço, como sempre, com o fato impecável e o sorriso de vendedor que fechava contratos milionários. Ele parou na porta da cozinha, os braços cruzados, e observou-me como se eu fosse um rato que invadia a despensa. Olha para ti, João. Aos 28 anos e ainda a rastejar como um miúdo. A mãe merece mais que isto. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando devagar, mas pesadas. Eu levantei-me devagar, as pernas bambas, e encarei-o. Os nossos olhos eram iguais, castanhos escuros, herdados do pai, mas nos dele havia uma frieza calculada, uma ambição que devorava tudo ao redor. Eu vou mudar, Rui. Juro. Preciso só de mais um tempo. Minha voz era um sussurro patético, e eu odiava-me por isso. Ele riu, um som curto e seco como o estalar de um ramo seco. Tempo. Tu gastaste todo o tempo da família. O pai morreu a trabalhar para te sustentar, a mãe envelhece a limpar as tuas merdas. E eu? Eu sou o único que ainda segura isto tudo. Basta. Ele virou-se para a mãe, que mexia o arroz no fogão com os ombros curvados. Mãe, ele tem de sair. Hoje. O mundo parou. A colher de madeira caiu das mãos dela, tilintando no chão. Rui, não. Ele é teu irmão. Mas a voz dela era fraca, quebrada por anos de silêncios cúmplices. Rui aproximou-se dela, pousando uma mão no ombro como se fosse um gesto de compaixão. É por ti, mãe. Por nós. Ele está a matar-nos devagar. E então, virou-se para mim, apontando a porta. Vai-te embora, João. Não voltes. Não és bem-vindo nesta casa. Eu não gritei. Não lutei. Saí tropeçando pelas ruas estreitas de Alfama, o sol queimando a nuca, o coração martelando como um fado triste no ar. As pessoas passavam, indiferentes, carregando sacos de compras ou conversando alto sobre o Benfica. Ninguém via o homem que eu era naquele momento, nu, exposto, um animal ferido a sangrar nas pedras antigas da cidade. Dormi nessa noite num banco da Praça do Comércio, o vento do Tejo a uivar como um lamento, e jurei que um dia, Rui pagaria.
Não com sangue, ainda não, mas com a verdade que ele tanto temia, a história da nossa família, que ele reescrevia todos os dias para brilhar. Os dias seguintes foram um borrão de fome e raiva. Vagabundeei por Lisboa, pedindo esmola nos cafés do Bairro Alto, onde os turistas riam e bebiam vinho verde sem saberem do abismo que se abria debaixo dos seus pés. Encontrei trabalho como lavador de pratos num tasco em Belém, perto dos mosteiros onde o passado glorioso de Portugal ecoava em pedra. O dono, um homem gordo chamado Zé, com bigode espesso e mãos calejadas de anos a fritar bacalhau, olhou para mim com pena. Pareces um cão perdido, rapaz. Mas trabalha bem, e eu dou-te um catre no sótão. Lá, no sótão poeirento que cheirava a mofo e a sardinha velha, eu comecei a reconstruir-me. Não com álcool, jurei nunca mais tocar numa garrafa, mas com fúria pura. Li livros roubados da biblioteca municipal, biografias de exploradores como Vasco da Gama, que partiam do nada para conquistar mundos, tratados de psicologia que dissecavam a mente humana como um cirurgião abre um peito. Aprendi que o ódio, quando canalizado, é o melhor combustível. Rui, com a sua vida perfeita, era o meu farol invertido, eu odiava-o tanto que ele me guiava para a luz. Meses se passaram. Escrevi cartas para a mãe que nunca enviei, cheias de promessas vazias. Ouvi rumores, Rui havia promovido a narrativa familiar, numa entrevista ao Jornal de Notícias, pintando-me como irmão rebelde que escolheu o caminho errado. Ele choramingava na TV, os olhos úmidos de crocodilo, dizendo que fiz o que era preciso para proteger a família. O país engoliu aquilo como um pastel de nata quente. Eu, escondido no meu canto de Belém, ri até doer a barriga. Ele reescrevia a história, mas eu a conhecia de cor. O pai não morrera de cancro, mas de um coração partido por ver o filho mais velho devorar a herança com dívidas de jogo que ele escondia. Rui apostava em cavalos no hipódromo de Belas, perdia fortunas e culpava o mundo. Eu sabia porque limpava as apostas dele desde miúdo. Um ano depois, encontrei o primeiro vislumbre de vingança. Um antigo amigo de Rui, o António, um contabilista bêbado que frequentava o Tasco, soltou a língua depois de 3 copos de aguardente. O teu irmão é um cabrão, João. Deve-te dinheiro que nem imaginas. Aquelas promoções. Compradas com cheques falsos. As palavras caíram como chuva de verão, revigorantes. Eu gravei tudo num caderno velho, as páginas amareladas como a pele do pai. Comecei a planear, não um assalto, mas uma erosão lenta, como o Tejo desgasta as margens ao longo de séculos. Trabalhei dia e noite, subindo de lavador a cozinheiro auxiliar, economizando cada cêntimo. Comprei um fato barato no mercado de Alfama, ironia do destino, e matriculei-me num curso noturno de contabilidade na Associação de Comércio de Lisboa. As noites eram longas, o corpo doía de exaustão, mas o ódio era um elixir. Pensava em Rui todas as noites, imaginando o seu rosto quando a máscara caísse. Ele achava que me havia matado, mas eu renascia das cinzas, mais forte, mais afiado. 2 anos se passaram antes do primeiro golpe. Eu havia mudado, barba aparada, olhos claros, um ar de quem conquistara o mundo. Contactei um jornalista freelance, a Inês, uma mulher de 30 anos com cicatrizes de divórcio e um faro para escândalos. Encontrei-a num bar em Cais do Sodré, onde o jazz ecoava como um lamento. Quero expor o meu irmão, disse eu, deslizando o envelope com provas das apostas de Rui. Ela ergueu uma sobrancelha, acendendo um cigarro. Por que agora? Eu sorri, frio. Porque a verdade tem dentes, e ele mordeu-me primeiro. O artigo saiu no semanário Independente, O Império de Pastéis, dívidas ocultas de um herdeiro lisboeta. Não nomeava Rui diretamente, ainda não, mas as pistas eram claras. As ações da cadeia de pastelarias caíram 15% em 2 dias. Ouvi dizer que ele gritara no telefone com os sócios, a voz rouca de pânico. Eu estava no meu apartamento alugado em Alcântara, uma divisão minúscula com vista para o estaleiro, bebendo chá de camomila e rindo sozinho. O primeiro sangue fora derramado, e era doce como o mel de rosmaninho das serras de Sintra. Mas a vingança verdadeira só começava. Rui contra-atacou, claro. Mandou-me uma carta por intermédio de um advogado: fica longe da nossa família, ou eu acabo contigo. Assinatura formal, papel caro. Eu guardei-a como um troféu, colando-a na parede ao lado do meu diploma de contabilidade. Ele não sabia, mas eu já infiltrava o seu mundo.
Candidatara-me a um posto na firma de auditoria que gerenciava as contas da sua mulher. Ou foi em Coimbra, onde o ar cheirava a livros velhos e adoro. O diretor, um homem de fato cinzento chamado Dra. Silva, apertou-me a mão. Tens um currículo impressionante, Mendes. De onde vens? Eu sorri. De Alfama, senhor. Onde as histórias verdadeiras nascem. Aceitaram-me. Voltei a Lisboa de comboio, o coração acelerado como o apito da Maria da Fonte. Rui estava a um passo de mim agora, e eu, o irmão expulsado, era o lobo na porta. A mãe ligou nessa noite, a voz trêmula. João. És tu? Onde estás? Hesitei, o telefone quente na mão. Estou bem, mãe. Diz ao Rui que eu volto em breve. Para acertar contas. Ela chorou baixinho, e eu desliguei, o peito apertado. O amor ainda doía, mas o ódio curava. Coimbra era uma armadilha de memórias quando cheguei para o primeiro dia no escritório. As ruas empedradas, o Mondego a fluir preguiçoso sob as pontes romanas, tudo me transportava de volta à infância, quando Rui e eu corríamos pelas margens, atirando pedras na água e sonhando com aventuras como as dos livros do pai. Ele era o líder então, o irmão mais velho que me protegia das brigas na escola, partilhando reboçados roubados da mercearia. Mas aquilo era ilusão, uma casca fina que o tempo rachara. Agora, aos 30 anos, eu via Coimbra não como berço, mas como palco para o ato seguinte da minha peça. O escritório da firma era um edifício neoclássico no centro, com tetos altos e carpetes que abafavam os passos como segredos. O Dra. Silva apresentou-me à equipa, um punhado de contadores de óculos grossos e gravatas soltas, cheirando a café e a ansiedade. João Mendes, o nosso novo auditor júnior. Veio de Lisboa, com experiência prática. Eles assentiram, educados, sem saberem que eu carregava o peso de Alfama nas veias. O meu posto era modesto, verificar balanços, caçar discrepâncias, mas perfeito para espiar. A conta da pastelaria do Chiado, propriedade da mulher de Rui, era um dos nossos clientes premium. Nas primeiras semanas, mergulhei no trabalho como um mergulhador no Tejo. Os números dançavam nas ecrãs do computador, colunas de débitos e créditos que contavam histórias mais honestas que qualquer confissão. Encontrei as primeiras irregularidades numa auditoria rotineira, transferências suspeitas para contas offshore nas Ilhas Cayman, disfarçadas como investimentos em expansão. O valor: 200 mil euros, sumidos como fumo. Rui assinara os cheques, a caligrafia floreada que eu reconheceria em qualquer tribunal. O meu coração acelerou, mas mantive a frieza, anotei tudo num ficheiro encriptado, projeto irmão, guardado num pendrive escondido no meu casaco. À noite, regressava ao meu quarto alugado perto da universidade, uma divisão apertada com vista para as luzes da cidade velha. Jantava pão com queijo e azeitonas, lendo fados de Amália Rodrigues para acalmar a alma. A música dela era como um bálsamo, palavras que cortavam fundo, estrangeiro, estrangeiro, que me roubaste o meu amor. Eu não era estrangeiro, mas sentia-me assim, um exilado na própria terra. Mandava mensagens anónimas para Rui através de um perfil falso no LinkedIn, lembras-te do Jardim Alfama? Os segredos enterrados voltam à tona. Ele bloqueava-me, mas eu via às noites em claro nos seus posts, fotos forçadas de família, com legendas sobre resiliência. A Inês, a jornalista, tornou-se aliada improvável. Encontrávamo-nos em cafés discretos de Coimbra, ela com o bloco de notas e eu com mais provas. Era uma mulher de fogo contido, cabelo curto castanho, olhos verdes que perfuravam mentiras, e um riso rouco de quem fumava demasiado. Estás a brincar com fogo, João, disse ela numa tarde chuvosa, enquanto o Mondego inchava com a água das serras. Ele é teu irmão. Sangue. Eu encarei-a, os dedos tamborilando na chávena de galão. Sangue que ele derramou primeiro. Expulsou-me quando o pai morreu, culpando-me pela depressão dele. Mas fui eu quem encontrou o velho a tossir sangue, quem chamou o médico enquanto Rui jogava cartas em casinos de Espanha. Ela anotou, a caneta voando. Inês crescera em Porto Alegre, no Alentejo, terra de planícies áridas e histórias de traição familiar. Eu entendo. O meu ex reescreveu o nosso divórcio como se eu fosse a vilã. Mas isto pode destruir vidas. Eu sorri, amargo. É o que eu quero. Não a morte, mas a nudez.
Que o mundo veja o rei sem coroa. O golpe seguinte veio no Natal. Regressei a Lisboa de surpresa, bilhete de comboio comprado com o primeiro salário. A casa em Alfama estava decorada, luzes piscando nas varandas, o cheiro de rabanadas a invadir as ruas. Toquei à campainha, o coração na garganta. A mãe abriu a porta, os olhos arregalados como se visse um fantasma. João. Meu Deus. Abraçou-me forte, o corpo frágil tremendo. Atrás dela, a sala cheia de convidados, primos, tios, o círculo social de Rui. E ele, no centro, com um copo de porto na mão, o rosto pálido como cera. Que raio fazes aqui? Sibilou ele, puxando-me para o corredor. Os convidados fingiam não notar, mas os olhares queimavam. Vim ver a mãe. É crime. A minha voz era calma, mas os punhos cerrados traíam a fúria. Ele aproximou-se, o hálito de álcool. Tu não existes mais para esta família. Sai, antes que eu chame a polícia. Ri baixinho. Polícia. Para quê? Para investigar as tuas dívidas. Os olhos dele se me cerraram, e por um segundo, vi o medo, puro, cru, como o meu na noite em que me expulsou. Fiquei para o jantar, ignorando os olhares. Conversei com os tios sobre o vinho do Douro, sobre as colheitas que o pai tanto amava. Rui fervia no canto, bebendo demais. Quando saí, sussurrei-lhe ao ouvido, o próximo artigo sai em janeiro. Prepara-te. Ele empurrou-me, mas eu já estava na rua, o ar frio limpando a alma. Na estação de Santa Apolónia, enviei o ficheiro para Inês, mais provas, incluindo extratos bancários que ligavam Rui a um esquema de lavagem de dinheiro através das pastelarias. O ano novo trouxe o caos. O artigo estourou como um fogo de artifício, herdeiro lisboeta enredado em fraude fiscal, irmão expulso revela tudo. Fotos granuladas de Rui nos casinos, cheques assinados. As ações despencaram, o casamento abalou, a mulher dele, a Sofia, uma loira esguia de Alcochete, pediu divórcio em tribunal. Rui ligou-me, a voz embriagada e desesperada. João, por favor. Isso é mentira. Ajuda-me. Ri no telefone, e quando nas paredes do meu quarto em Coimbra. Ajuda. Como tu me ajudaste quando eu rastejava no chão. Desliguei, mas o peito doía. A mãe escreveu, para, filho. Ele é sangue. Sangue. A palavra ecoava como um sino rachado. Eu odiava-o, sim, mas o vazio crescia. Comecei terapia com um psicólogo em Coimbra, o Dr. Vasco, um homem calvo de Setúbal com sotaque arrastado. O ódio é uma prisão, João. Quem trancas lá dentro? Eu respondia com silêncios, mas as sessões cavavam fundo, a culpa do pai por mim, a inveja de Rui pela minha liberdade de sonhar sem amarras. Descobri que o ódio dele era medo, medo de ser o fracasso, não eu. Ainda assim, avancei. Promovido a auditor sénior, ganhei acesso a mais contas. Infiltrei-me na vida de Rui através de António, o contabilista bêbado, agora meu informante pago com cervejas no Tasco de Belém. Ele planeia fugir para o Brasil, João. Vender tudo e recomeçar. O Brasil, terra de exilados, como os nossos antepassados que fugiram das invasões mouras. Ironia cruel. Planeei o próximo movimento, uma reunião falsa com credores, onde eu seria o consultor independente. Marquei-a em Lisboa, no Hotel Avenida Palace, com vistas para o Rossio. Rui apareceu, desgrenhado, o fato amarrotado. Quem és tu? Perguntou, sentando-se. Eu removi os óculos escuros. O teu irmão, Rui. O que reescreveste como vilão. Ele recuou, o rosto cinzento. João. Deus, o que queres? Justiça. Assina isto, confissão das dívidas, devolução à mãe da parte dela na casa. Ele assinou, as mãos tremendo. Saí do hotel com o documento, o sol de primavera aquecendo a pele. Mas no comboio de volta, o Dr. Vasco ligou, estás a destruir-te a ti mesmo, João. Para antes que seja tarde. Ignorei. A vingança era o meu oxigênio. O Tejo era o meu confidente naquela primavera, as suas águas turvas carregando os segredos que eu não ousava dizer em voz alta. Corria todas as manhãs pela marginal de Alcântara,
os pés batendo no calçada molhada pela garoa lisboeta, enquanto o sol nascia cor-de-rosa sobre Belém. Aos 31 anos, o meu corpo endurecera, músculos definidos de quem levanta caixas de bacalhau e carrega o peso de anos perdidos, mas a mente era um campo minado. O documento assinado por Rui queimava no meu bolso como uma brasa, mas a vitória era oca, um eco em catedral vazia. Voltei a Coimbra com o peito apertado, mergulhando no trabalho para afogar os demónios. A firma fervilhava com rumores, a pastelaria do Chiado à beira da falência, Rui a negociar com bancos como um náufrago agarra à tábua. Eu sorria nos corredores, trocando cumprimentos com colegas, mas à noite, no quarto apertado, os sonhos vinham. Sonhava com o pai, o seu rosto enrugado pelo sol do Tejo, a dizer: sangue não lava sangue, filho. Acordava suado, o coração galopando, e bebia água até doer a garganta. Inês pressionava por mais. Encontrávamo-nos agora em Lisboa, nos fins de semana, num café escondido numa moraria, onde o fado ecoava de portas entreabertas. Ela havia mudado, o cabelo mais longo, um brilho nos olhos que não era só jornalístico. Tens de publicar isto, João. O público merece saber. Eu hesitava, os dedos traçando o padrão da mesa de madeira gasta. E a mãe? Ela sofre em silêncio. Inês pousou a mão na minha, um toque elétrico. A verdade liberta. Ou matas o monstro, ou ele come-te vivo. Decidi publicar. O artigo saiu no Público, capa dominical, confissão de fraude, o irmão traidor fala. O documento de Rui, anonimizado mas inequívoco, com detalhes que só nós conhecíamos, a data da morte do pai, o valor exato da herança desviada. O escândalo explodiu como um petardo no São João. Jornais, TV, redes sociais, Rui era o vilão, o oportunista que sacrificara o irmão pelo luxo. Ele negou tudo em conferências de imprensa, a voz trêmula, mas as provas eram ferro. Liguei para a mãe nessa noite, o telefone tremendo na mão. Mãe, lamento. Silêncio, depois um soluço. Ele destruiu-nos, João. Mas tu voltas para casa. O convite doía como sal na ferida. Em breve. Desliguei e saí para a rua, o ar de Lisboa carregado de jasmim. Caminhei até Alfama, as ruas labirínticas guiando-me como um mapa antigo. A casa estava escura, mas vi uma sombra na janela, Rui, talvez, ou só o vento. O Dr. Vasco intensificou as sessões. Estás viciado na dor, João. A vingança é um ciclo, como o dor que volta ao mar. Ele falava de traumas geracionais, o pai, pescador viúvo após a mãe morrer no parto do terceiro filho perdido, Rui, pressionado a ser o provedor desde os 18. Ele expulsou-te porque via em ti o fracasso que temia em si. As palavras cavavam fundo, expondo raízes podres. Comecei a questionar, era ódio, ou amor distorcido. Rui contra-atacou de forma suja. Mandou detetives atrás de mim, desenterrando o meu passado de alcoolismo. Um tabloide correu com o irmão vingador, alcoólico ou psicopata. Fotos minhas nos dias ruins, borradas mas cruéis. Inês defendeu-me num OPE de feroz, a vítima não é vilã por se erguer. O público dividiu-se, uns viam-me como herói, outros como monstro. Recebi ameaças anónimas, vai-te embora, traidor, mas ignorei, focando no próximo passo. Promovido novamente, agora auditor pleno, ganhei contrato para reestruturar as finanças da pastelaria, ironicamente, por ordem judicial. O primeiro encontro foi no Chiado, na sede envidraçada com cheiro a canela e açúcar. Sofia, a ex-mulher de Rui, esperava-me, elegante em tailleur preto, os olhos vermelhos de choro contido. Ouvi falar de ti. O irmão. Assenti, sentando-me. Sim. Lamento pelo divórcio. Ela riu, amargo. Ele mentiu para todos, inclusive para mim. Ajuda-nos a salvar isto. Trabalhei meses, cortando gorduras, expondo mais buracos. Rui apareceu uma vez, furioso, no estacionamento. Estás a acabar comigo. Gritou, o rosto inchado de insônias. Eu parei, o carro a roncar. Não, Rui. Tu acabaste contigo. Eu só acendo a luz. Ele atirou um soco, mas errei, o ar vibrou vazio. A polícia levou, distúrbio público.
Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos, não por pena, mas por nós, os meninos que corríamos no Mondego. Inês e eu aproximávamo-nos. Um jantar em Sintra, sob as luzes dos palácios, terminou num beijo hesitante. Não sou o herói, Inês. Sou só um homem quebrado. Ela sorriu. Todos somos. Mas tu escolheste lutar. O amor era novo, frágil como um azulejo, mas aquecia o vazio. O clímax veio no verão. Rui, falido, vendeu a casa de Alfama para pagar dívidas. A mãe mudou-se para um apartamento em Benfica, comigo a pagar a renda. Visitei-a, levando pastéis de Belém. Perdoa-me, mãe. Ela tocou o meu rosto. Perdão é para os vivos, João. Vive. Rui fugiu para o Porto, rumores de tentativa de suicídio no Douro, engoliu pílulas num barco de cruzeiro, resgatado por turistas. O jornal noticiou, herdeiro em crise, irmão culpa vingança familiar. Senti culpa, pela primeira vez. Liguei para o hospital, disse-lhe que eu venho. Mas não fui. Em vez disso, escrevi o meu livro, não de ódio, mas de verdade. Sombras de Alfama, a história não contada. Mandamentos para editores, recusei avanços. Era para mim, para curar. O outono em Lisboa traz um vento que varre as folhas das árvores no Jardim da Estrela, levando embora o verão como memórias indesejadas. Aos 32 anos, eu era uma versão remendada de mim mesmo, o apartamento em Alcântara agora decorado com livros e plantas, Inês a dormir ao meu lado nas noites frias, o trabalho na firma a um ritmo constante como o elétrico 28 que sobe a graça. Mas a cicatriz do ódio pulsava, um lembrete de que a paz é ilusória, como um nevoeiro que encobre o Tejo ao amanhecer. O livro vendeu modestamente, 5.000 exemplares no primeiro mês, resenhas mistas no Expresso, corajoso, mas vingativo. Rui, recuperado no Porto, processou-me por difamação. O tribunal em Lisboa era um circo, advogados de fato cara a debaterem factos como gladiadores. Ele testemunhou, magro e oco, os olhos fundos como poços. O meu irmão é um mentiroso. Ele destruiu a nossa família por ciúmes. O público na galeria murmurava, mães com filhos ao colo a olharem com pena. Eu subi ao banco, a voz firme. Ele expulsou-me no meu pior momento, quando o pai morria e eu lutava contra o álcool. Reescreveu a história para brilhar, mas a verdade é que desviou a herança para jogos. Eu só a revelei. O juiz, um homem idoso de Évora com sotaque alentejano lento, ouviu as provas, documentos, testemunhos de António, extratos bancários. Rui perdeu. Saiu do tribunal cabisbaixo, jornalistas a cercarem-no como abutres. Naquela noite, Inês e eu jantámos em casa, robalo grelhado com azeite e alho, vinho branco de colares. Acabou, João. Ela disse, os dedos entrelaçados nos meus. Mas não acabara. Dias depois, recebi uma carta de Rui, encontremo-nos no Jardim de Alfama. Uma última conversa. O coração apertou, medo e esperança misturados como fado e alegria. Fui ao anoitecer, o sol poente tingindo as paredes de laranja. O jardim era selvagem agora, ervas altas onde o pai plantara rosas. Rui esperava no banco de pedra, uma garrafa de Porto aberta. Senta-te, irmão. A voz dele era rouca, envelhecida 10 anos. Sentei-me, o ar pesado de jasmim e podridão. O que queres? Perguntei. Ele serviu um copo. Perdão. Eu era um cobarde. O pai pressionava-me, os jogos consumiam-me. Expulsar-te foi fácil porque doía ver-te sofrer, lembrava-me de mim. As palavras caíram como chuva fina, lavando mas não limpando. E agora? Falido, sozinho. Ele riu, triste. Aprendo a viver sem máscara. Tu ganhaste. Não era vitória, era vazio. Abracei-o, o corpo dele ossudo contra o meu. Somos irmãos, Rui. Sangue ruim, mas sangue. A mãe reuniu-nos semanas depois, no apartamento dela em Benfica. Uma mesa farta, caldeirada de peixe, broa de milho, conversas hesitantes. Rui pediu desculpa, os olhos baixos. Eu perdoei, não por bondade, mas por exaustão. O Dr. Vasco aplaudiu na sessão seguinte, o ciclo quebra quando escolhes.
Mas o perdão era frágil, como vidro de murano. Inês propôs casamento num passeio pelo Douro, num barco de cruzeiros entre vinhas. Casa comigo, João. Construamos a nossa história. Aceitei, o anel simples de prata brilhando ao sol. O casamento foi em Alfama, pequena cerimónia na igreja de São Miguel, com fado ao fundo. A mãe chorou, Rui foi padrinho, estranho, mas certo. Mas a sombra persistia. Rui recomeçava no Porto, gerindo uma pequena padaria, mas rumores de recaídas em apostas. Eu monitorizava de longe, não por ódio, mas por medo de perder o equilíbrio. O livro ganhou o prémio literário menor, e comecei palestras em universidades, a resiliência após a traição. Jovens olhavam-me com olhos famintos, vendo no meu caos o seu próprio. Um ano depois, o cancro apanhou a mãe, rápido, cruel, como o pai. Morreu em casa, rodeada de nós. No funeral no cemitério dos prazeres, Rui e eu carregámos o caixão, ombros colados. Promete que não voltamos ao ódio, murmurou ele. Prometi, mas o demónio sussurrava. O inverno de 2024 trouxe geadas ao Tejo, o rio congelando em crostas finas que estalavam sob os barcos de pesca. Aos 33, casado com Inês, pai de uma filha de 6 meses, a pequena Maria, com olhos como os da avó, eu deveria sentir plenitude. O apartamento em Alcântara expandira-se para 2 quartos, paredes pintadas de azul como o céu de Sintra, e o meu cargo na firma era de parceiro júnior, com viagens a Porto para auditar vinícolas. Mas o passado era um anzol, puxando-me de volta. Rui estabilizara na padaria do Porto, Migas do Rui, um sítio modesto na Ribeira, com cheiro a pão fresco e pastéis de feijão. Visitava-me-nos mensalmente, comboios alfa pendular a ligar-nos como veias. Ele namorava uma viúva de Vila Nova de Gaia, e contava histórias de redenção. Aprendi a cozinhar como o pai, João. Sem atalhos. Eu ouvia, rindo das anedotas, mas via as olheiras, sinais de noite sem claro, talvez apostas online disfarçadas. Inês notava. Deixa-o ir, amor. O ódio envenena o poço. Ela trabalhava agora no Diário de Notícias, cobrindo escândalos políticos, o ventre arredondado com o nosso segundo filho. As noites eram de conversas sussurradas, corpos entrelaçados, mas o sono fugia quando sonhava com o jardim de Alfama, terra revirada, segredos enterrados. O turning point veio numa auditoria no Porto. A vinícola do Douro, cliente antigo, tinha discrepâncias, vinho falsificado como vintage, vendido a preços premium. O gerente. Um primo distante de Rui, que o arrastara para o esquema. Encontrei os registros, Rui assinara como avalista, endividando-se novamente. O relatório foi para o tribunal, e o nome dele surgiu, não como culpado, mas como testemunha coagida. Ele ligou em pânico, João, ajuda. Não posso perder tudo outra vez. O velho ódio flamejou, mas apaguei com um sopro. Vem a Lisboa. Falamos. Ele chegou de comboio, exausto, barba por fazer. Sentámo-nos no rocio, pomos bicando migalhas ao redor. Fui fraco, admitiu. A viúva pressiona por dinheiro, e os velhos hábitos. Abracei-o, vamos consertar. Juntos. Contratei um advogado amigo, negociámos um acordo. Rui confessava, pagava multa reduzida, e o primo levava a culpa principal. O escândalo foi pequeno, envolvimento familiar em fraude de vinhos, mas Rui perdeu a padaria. Mudou-se para Lisboa, alugando um quarto em Arroios, trabalhando como entregador de Uber Eats. Baixo, mas honesto, disse ele, com um sorriso torto. A gravidez de Inês complicou-se, pré-eclâmpsia, semanas de hospital em Santa Maria. Eu corria entre o trabalho e o quarto dela, Maria no colo de uma ama. Rui visitava, trazendo flores roubadas do mercado. Cuida dela, irmão. Eu cuido da pequena. Nasceu o Tomás, um rapaz gritão com punhos cerrados como o avô pescador. No quarto do hospital, com o Tejo visível pela janela, Rui chorou, obrigado por não desistires de mim. O perdão cresceu devagar, como videiras no Douro. Começámos terapia conjunta com o Dr. Vasco, agora reformado mas ainda sábio. Sessões em Coimbra, caminhadas pelo Mondego. O trauma é herdado, como o vinho, dizia ele. Rui confessou, expulsar-te foi o meu maior erro. Via no teu sofrimento o meu espelho.
Eu partilhei o ódio que me consumira, como ácido no estômago. Curávamo-nos mutuamente, cicatrizes a fio. Inês publicou um livro sobre resiliência familiar, inspirado em nós. Best-seller modesto, tours por Portugal. Eu falava menos, focando na família, fins de semana em Cascais, piqueniques na praia com as crianças a cavar areia. Rui namorava sério agora, planeando casamento. Queres ser padrinho? Perguntou. Claro, respondi, o peito leve. Mas o destino ri. Uma carta anónima chegou, provas de que o primo de Rui planeava vingança, falsificando documentos para me implicar. O ciclo reabria. Investiguei sozinho, noites sem dormir, o velho instinto de auditor a farejar. Era bluff, o primo na prisão, mas abalou-me. Não confies em ninguém, sussurrei para o espelho. Primavera de 2025, e Lisboa florescia em jacarandás roxos, as ruas de Alfama enquanto com guitarras de fado que pareciam lamentos curados. Aos 34, eu era pai de 2, marido devoto, sócio na firma com um escritório com vista para o Tejo. Rui, aos 41, abrira uma pequena confeitaria em Moraria, Mendes e irmão, o nome uma ponte sobre o abismo. Vendia pastéis honestos, sem dívidas ocultas, e o cheiro a baunilha atraía turistas como abelhas. O casamento dele foi em junho, numa capela em Sintra, com névoa matinal e o mar ao fundo. Eu fui padrinho, fato azul como o céu, Maria e Tomás a tirarem pétalas. A noiva, a Ana, era sólida, enfermeira de Gaia, com riso contagiante e mãos que curavam. Obrigada por o trazer de volta, sussurrou ela. Rui apertou o meu ombro, sangue espesso, hein? Rimos, brindando com espumante de bairrada. Inês e eu renovámos votos no 10º aniversário, não, segundo, mas com pompa, jantar no bairro Alto, fado privado com Marisa a cantar, estranha forma de vida. As crianças dormiam em casa com a avó paterna, uma tia longínqua que nos adotara como família. A vida é um rio, disse Inês, dançando descalça. Curvas, mas flui. O livro de Rui saiu meses depois, Redenção no Porto, lições de um fracassado. Honesto, sem vitimismo, ele admitia a expulsão, as dívidas, o ódio. Dedicatória, ao meu irmão João, que me salvou reescrevendo a nossa história juntos. Li na varanda de Alcântara, o Tejo a brilhar, lágrimas quentes no rosto. O ciclo quebrara. Mas a vida não é fado sem dor. O Dr. Vasco morreu nesse outono, coração fraco como o pai. No funeral em Setúbal, Rui e eu oramos lado a lado, o mar a rugir. Ele nos curou, disse Rui. Agora nós curamos os outros. Começámos um podcast, Irmãos de Sangue, histórias de traição e perdão, convidados de todo Portugal. Episódios sobre Alentejo Seco, Minho Verde, mas sempre voltando à Alfama. Maria crescia curiosa, a perguntar sobre o tio mau que se tornou bom. Contava-lhe suavizado, todos erramos, filha. O amor corrige. Tomás, o rebelde, atirava bolas no jardim refeito de Alfama, compráramos de volta, com Rui como coproprietário. Plantámos rosas, memórias vivas. No Natal, reunímo-nos na casa velha, mesa cheia, risos altos, o pai invisível na brisa. Rui ergueu o copo, à família reescrita. Bebi, o porto doce na língua. Não era fim, mas capítulo novo. E assim, no meu pior momento passado, o irmão expulsou-me, anos depois, reescrevemos a história juntos. Não com ódio, mas com tinta de perdão, páginas que o Tejo carrega para o mar.